Fala pessoal, beleza? Está começando mais um episódio do podcast A Vida Lá Fora, podcast com o objetivo de mostrar a realidade de brasileiros que vieram para cá, aqui para Itália, em busca de uma vida melhor. Esse é o nosso bate-papo semanal aqui no YouTube e também no Spotify. Édipo Bazejo, quanto tempo não te vejo? Ah, faz uns 15 dias. Dá uns 15 dias aí, o pessoal já fica todo mundo com saudade. Tava com saudade já. É porque a gente briga muito no grupo do WhatsApp, né? A gente briga, é um que briga, porque não, o outro só não responder, né? É só um que briga, entendeu? Tem uns outros que não respondem, então não tá brigando. Aí a gente fica com saudade dos litígios. Beleza? Compartilha essa live do você que tá no Instagram com alguém que deseja fazer a cidadania italiana ou que já decidiu fazer a cidadania italiana. E também vai no nosso canal do YouTube, se inscreve e deixa um likezinho lá nos conteúdos. Toda quarta-feira tem vídeo novo no canal. Já fazem mais de... Quantos anos faz aí, Marcão? Vai fazer 4 anos em outubro. 4 anos em outubro. Quem sabe a gente marca o churrascão? Pois é, uma costela, né? Vocês que estão aí, se vocês compartilhar, a gente vai pensar de fazer um churrascão. Tá já bom? foi feito um churrasco aqui uma vez. Já né? foi, né? Já. De 2 anos era. De 2 anos, é. Foi, então de 4. Cada de 2 em 2 anos dá pra fazer, né? É que daí não gasta muito, que vocês não gastam muito, porque é rachado, né? Não é que nós pagamos. Não é que as coisas é de graça. Beleza? Mandar um abraço pra Márcia Mendes, que tá assistindo. Márcia, compartilha também a live aí. Grande Márcia, forte abraço. Os teus amigos. Vamos falar uma coisa importante pra você. Você já se perguntou de onde vem a sua história e o que significa carregar o seu sobrenome italiano? A busca pela cidadania italiana vai muito além de um passaporte ou de uma oportunidade na Europa. É encontrar as suas raízes e resgatar a sua trajetória de família. Por isso nós trabalhamos com a Sara Severini e a Italiano Vero. Se você deseja fazer a tua cidadania italiana, entre em contato com a Sara. Na descrição do vídeo aqui embaixo tem um link para conversar com a Sara e aí ela vai fazer com que você saia do Brasil com o teu passaporte vermelho. Passaporte roxo na mão. Beleza, então pessoal, para quem precisa fazer serviços que precisa de serviços de gestão de redes sociais, pode contar com as meninas da Amavi. Eu falava Amavi, não, mas é Amavi. Eu escutei um Rios esses dias, daí fiquei ligado. Elas que fazem a gestão das nossas redes sociais, proporcionando mais tempo, né, para fazer outras coisas, né? Então o pessoal que tem redes sociais, mas não é tão ativo nas redes sociais, pode contar com o serviço das meninas do marketing, as meninas da Amavi. Até porque é extremamente importante hoje em dia você estar presente, né? E ter um conteúdo cotidiano ou pelo menos semanal, constante nas redes sociais, né? Então se você tem a ideia, você passa para elas e elas conseguem organizar e botar o negócio a rodar. Beleza? E se você já saiu do Brasil e não declarou a tua saída fiscal, é melhor estar atento e falar com o Bruno da Itália Investimentos. O Bruno ajuda você a organizar a tua parte fiscal, tributária e toda essa parte que é super importante quando você sai do Brasil, na parte fiscal. Ele ajuda você a investir, mas ele ajuda você, antes de investir, a fazer com que você fique zerado, sem correr risco, nem no Brasil e nem aqui na Itália. Então você pode falar com o Bruno da Itália Investimentos no link na descrição do vídeo. É só clicar, falar com o Bruno e marcar aí uma reuniãozinha com ele, beleza? E a nossa convidada? Chamar a nossa convidada. A nossa convidada está na Itália há 21 anos. Ela, há mais de 10 anos, já ajuda descendentes de italianos a reconhecerem os seus direitos e viverem regularmente aqui na Itália, reencontrando as suas origens e resgatando as suas trajetórias familiares. Estamos aqui com Sara Severini. Seja bem-vinda, Sara. Muito obrigada de coração. É uma satisfação, um prazer muito grande estar aqui com vocês. Obrigado. E saluto o público de casa. Seja bem-vinda, Sara. Seja bem-vinda para contar um pouco da tua história, da tua trajetória de vida saindo do Brasil. Vamos começar já do começo, como a gente sempre faz. Isso, ou acho que também tem para saber trazer informações sobre esse momento que está vivendo a cidadania italiana, né? nessa trajetória. Mas é natural de onde? O que fazia no Brasil antes de vir aqui para a Itália? Eu sou natural de Belo Horizonte, nasci em BH, Minas Gerais. Belo Horizonte. Mas vivi praticamente toda a minha vida, na infância e juventude, até meus 20 e poucos anos. Então por que ela tá rindo? Na cidade... na cidade... porque 21 anos na Itália, começa a fazer as contas. Ah, tá bom. O pessoal começou a fazer as contas em casa. Enfim, eu vivi na cidade, né, no estado do Espírito Santo, na cidade de Vila Velha, estudei em Vitória. E lá eu me formei como professora de língua e literatura portuguesa.
Também tive uma creche, também... Tu empreendeu no Brasil Empreendi também no Brasil, nesse sentido. Enfim, saí de lá, né, com o propósito de vir fazer o reconhecimento da minha cidadania italiana, porque eu tinha interesse em prosseguir com a minha vida acadêmica, porque eu dei aula também, eu dava aula na universidade, na UFES. E era comum, e eu fui muito estimulada pelos meus professores, fazer uma especialização, mestrado, até mesmo doutorado, na minha área de linguística, de neurolinguística, foi o que eu me especializei. Então, a minha intenção era ir para a França, fazer o curso de neurolinguística. Mas aí teve tantos episódios, e eu fui ficando na Itália. A Itália tem esse defeito, né? Ele segura, abraça, né? Captura, né? É uma mãe que abraça a gente. Às vezes bate também, né? Às vezes... Começa batendo, depois bate, depois assopra. Verdade. E eu fui ficando, então eis-me aqui. Estou nesse momento, nós estamos vivendo, né, com o reconhecimento da cidadania italiana. É um momento difícil, um momento como a gente fala aqui na Itália, um bívio, né, que dependendo do que for decidido, vai mudar muita coisa. Já mudou, mas pode mudar ainda mais. Ainda mais. Só para complementar, uma curiosidade minha, naquela época para fazer a cidadania era muito mais fácil. Ou como é que era o processo? Como é hoje? Ou o que mudou? Quando eu cheguei aqui na Itália, não existia nem internet direito. É 2004, então não existia a PEC, que hoje o reconhecimento da cidadania ele é feito, né, com você demonstrando a sua origem, ou seja, todas as certidões de nascimento, casamento e óbito, desde o italiano que migrou para o Brasil até você, requerente. Então, você precisa de juntar essa documentação, traduzir e apostilar para que ela tenha validade aqui no exterior. E os comunes, né, pelo menos naquele tempo, não eram muito habituados a esse tipo de procedimento, né, administrativo. Eu fiz no Comune de Mantova. Aqui eu me lembro que quando eu cheguei para fazer o meu processo, não existiam pessoas que trabalhavam, não existia Italiano Vero naquela época. Então, eu tive que me mover sozinha, né? Então, a dificuldade maior que eu tive, pelo menos, foi de encontrar informação que fosse coerente. Porque o que o site do consulado italiano de São Paulo, de Belo Horizonte, até mesmo do Rio de Janeiro, que era o da minha jurisdição, ele era completamente desatualizado e desinformado até de como eram os procedimentos aqui na Itália. Mas isso você acha que era porque mudava muito as leis, muito rápido, ou era por qual motivo que era desatualizado? Eu acho que era por falta mesmo de informação, por ignorância. Porque até hoje o consulado e o comune não se conversam muito bem. Para você ter uma ideia, aqueles que fazem um processo administrativo no consulado, eles não podem ou não conseguem aproveitar, entre aspas, né, a pasta de documentos que fica no consulado. O consulado não compartilha. Então, a falta de formação e de informação é que trouxe o caos que, inclusive, nós estamos vivendo. Agora foi assim, explodiu o vaso de Pandora, né? Mas essa problemática vem desde quando a cidadania italiana começou a ser um pouquinho mais divulgada. Entendi. Que as pessoas passaram a buscar, né, o reconhecimento da cidadania italiana. Vale lembrar, isso é muito importante que o público em casa, inclusive, saiba, que a lei italiana, ela prevê, tá, ou pelo menos previa até 27 de março de 2025, a seguinte questão: é italiano, todo filho de italiano, sem limite de gerações. Então, não é que você tira ou você faz a sua cidadania. Você nasce italiano quando você é de origem italiana. Isso está escrito na Constituição. Isso está escrito na Constituição, na lei italiana.
essa parte, digamos assim, né, foi modificada, né? Nós temos que entender, existem os 3 poderes, né? Existem os 3 poderes, poder administrativo, poder legislativo, o administrativo nós chamamos também de executivo, né? Que é o comune, o prefeito, aqui a gente chama de síndaco. Poder legislativo, que são as câmeras, né? Câmara do Senado, Câmara dos Deputados, e nós temos o 3º poder, que é o judiciário. Então, o poder, digamos que a casinha do meio, que é do legislativo, modificou administrativamente, é um procedimento administrativo de valor que já está em vigor, inclusive, desde essa data, então, 29 de março, né, quando foi publicada na Gazeta Oficial, ela modificou... O executivo. Foi lá e mudou a lei do outro departamento. Exato. Assim. Aí, aquelas pessoas que não se conformam com essa mudança, incluído toda a classe jurídica também, vai para a magistratura, vai para a casinha do judiciário. O 3º departamento. O 3º poder. Assim. Então, é como a fábula dos 3 porquinhos, né? Poder executivo é a casinha de palha, o legislativo é de madeira e a casinha de tijolos é o judiciário. Então, o judiciário agora está com essa questão, né, em andamento, onde irá, então, decidir se é constitucional o decreto, se é constitucional a lei, porque isso também foi colocado em discussão. Se a lei, essa que a gente acabou de comentar, ela é constitucional. A lei é aquela que foi criada a princípio. A primeira lei dizendo que ao infinito todo mundo pode... Exato. Então, eles podem revogar, entre parênteses, né, essa lei primária que dizia... Caso isso aconteça, quem já tem perde alguma coisa ou, sei lá, corre o risco de alguém que tem cidadania perder? Olha, existe um princípio, tá? E aqui nós estamos falando de princípio basilar do direito romano, que entre aspas, o direito romano ele é aquele que fundamenta o direito italiano e o brasileiro também. O direito romano, ele diz que a lei, ela nunca pode retroceder para prejudicar. Esse é um princípio da lei. Então, uma vez que você teve o seu procedimento e você foi reconhecido debaixo de uma lei e se essa lei mudar, todos os seus tudo que você utilizou para ter esse reconhecimento estava de acordo com a lei. Com a lei vigente. Então, você não pode ter essa cidadania revogada e perdida. Eu já ouvi pessoas falando isso. Vamos perder, até quem já tem. Tem um caso também, quem mora na região do Trentino, Alto Adige, lá para cima, lá, muitas vezes tem que fazer algum tipo de processo para ter a cidadania italiana, que hoje é Itália, mas antigamente não era Itália, né? Até 1922, ali era um território... austro-hungárico, né? Então, eles tinham um benefício de lei que durou até 2010. 20 de dezembro de 2010 foi o último prazo para que quem era de origem italiana daquela região pudesse fazer o pedido do reconhecimento da cidadania italiana. Quem não fez, perdeu o direito, porque não era por sangue. Porque até 22 né? Era um benefício de lei. É o que eles mais ou menos estão querendo fazer agora, só que com quem tem o sangue italiano, né? Ali eu acompanhei alguns casos de pessoas que tinham na família pessoas que eram reconhecidas pelo benefício de lei e que não puderam porque eram menores de idade, porque várias questões. Então, fizeram o pedido judicial e o juiz concedeu a cidadania italiana por um princípio que aí é que a gente também tem que entrar nesse mérito, que é a questão da discriminação. Você não pode ter numa mesma família um filho que é cidadão italiano e o outro só porque ele nasceu numa outra época ele não é, sendo que é do mesmo pai.
né? Então, o princípio da discriminação também está em discussão em toda essa panela de pressão da Corte Constitucional, né? Que agora esse critério está sendo julgado, né? Vai ser julgado pela Corte Superior, que no Brasil a gente chama de Suprema Corte, né? Até porque é um caso que tem que ser estudado, porque se um é filho do mesmo pai e tal, e depois tem essa separação, entre aspas, acaba discriminatória. Discriminatória. Por exemplo, na minha família, né? Eu vim pra cá, tudo bem, eu já vivo aqui há 18 anos, tenho empresa, contribuo, pago meus impostos, e eu tenho, por exemplo, um primo que nunca veio pra cá, mas ele é neto da mesma avó. Sim. Então, a partir do princípio de que a lei foi mudada, ele não teria mais o direito, não seria mais reconhecido pela Itália como italiano. Administrativamente falando, não. Nem pelo consulado, nem o comune, por enquanto, porque a gente não sabe o que vai acontecer com essa lei, né? Se essa lei ela vai ser revogada, se ela vai ser modificada, porque... recentemente nós tivemos inclusive um pronunciamento do próprio presidente da República, né, o Mattarella, onde ele disse com essas palavras que a imigração italiana é um capítulo importante, né, da Itália. E essa lei, né, que foi agora modificada, que é a lei 91 de 92, ela precisa ser revista. Ele utilizou essas palavras. Então, assim, é possível que ela seja revista? É possível, né? Assim como ela foi modificada, legislativamente, ela também pode ser modificada em uma outra, digamos, num espaço de tempo da história. A história, além de ser cíclica, a história, ela é modificável, né? Assim, no meu ponto de vista, que depois eu sou cidadão italiano, porque vivo aqui já, como disse, há 18 anos. Eu tenho empresa, a gente vive aqui, a gente sabe o que a Itália necessita no nosso microambiente, vamos dizer assim. Seria muito mais fácil e prático você vincular o pedido da cidadania italiana, sim, ao sangue, mas também ao que a Itália necessita nesse momento, que é mão de obra. Então, assim, se a pessoa está no Brasil, do meu ponto de vista, seria o melhor dos mundos. A pessoa está no Brasil, deseja ter a cidadania italiana, você precisa, além dos documentos para requerer a tua cidadania italiana, você precisaria fazer uma espécie de estágio, onde você vai ajudar o país, a bela Itália, a prosseguir adiante com os seus deveres, fazendo o quê? Vindo aqui e dando a mão em alguma coisa. Faz um trabalho em algum lugar. Eu tenho grana, não quero trabalhar para os outros. Empreende, abre uma empresa, paga seus impostos, contrata pessoas por no mínimo de, 60 meses, 5 anos. Você vai ver que a Itália não é tão mal assim. A pessoa que quer fazer a cidadania italiana só porque quer fazer, ela vai deixar de fazer porque não diz, eu não vou contribuir com a Itália porque não é meu interesse. Mas agora, se eu tivesse 50 jovens hoje, jovens eu digo aí de 20 a 40 anos, 45 anos, querem trabalhar, vir para a Itália, vem para cá, cara, trabalha amanhã. Tá todo mundo precisando de pizzaiolo, de pedreiro, sabe? Tu vai ganhar bem, tu não vai ser escravizado, tu vai honrar, vai aprender a língua, vai se inserir na cultura, você vai tomar vinho bom, vai comer queijo bom. Então, tipo assim, mal não faz, né? Então, eu acho que deveria ser meio que... Como eles fizeram o decreto Flussi, que é um decreto que abre as portas para trazer profissionais de áreas que faltam aqui na Itália. Né? Mas nem tanto profissionais, pessoas que querem trabalhar mesmo. Porque o pessoal que está na cozinha do meu sócio são todos do Egito. Eles não falam italiano, zero. Por quê? Porque eles baixam a cabeça e falam, A, B e C, faz o serviço, a hora que você vai aprendendo italiano, você vai falando junto, sabe? Mas é porque a Itália necessita desse tipo de mão de obra. Isso aí poderia ajudar do outro lado. É uma discussão, assim, tudo é muito... Depende sempre, eu falo que não existe certo e errado, existe o que faz sentido, o que não faz sentido, e depende muito do ponto de vista, né? E do repertório que cada um tem. Você, na qualidade de empresário, né? De italiano vero, que já foi reconhecido, você tem essa visão. Mas tem muita gente que acha, né, que existe um problema, inclusive, linguístico nessa questão toda. Se você ouvir
entrevista estampa, né, que o ministro do Interno deu naquele fatídico dia 28 de março, ele fala em concessão da cidadania italiana. Porque a concessão não é uma concessão. Eles não estão concedendo, o governo não está fazendo favor, né? Não, é um direito originário. É a mesma coisa de falar assim, eu vou conceder você ser filho do seu pai. É isso. Vou te conceder o teu sobrenome. Vou conceder o seu sobrenome, tá, Marcos? Porque não é assim. Não é uma concessão. E eu sou muito atenta às palavras, porque eu acho que as palavras elas têm muito poder. Certeza. As palavras se cria uma narrativa. Claro, não foi feito ele fez de propósito essa criação de palavras. De propósito. Exato. Existe. Para amenizar, para não fazer de conta que era meio que uma coisa pouco importante. Não, e isso semeia no inconsciente coletivo a ideia de que as pessoas que nasceram fora da Itália e que são de origem italiana, elas têm uma concessão. Quando, na verdade, elas não têm não é uma questão de concessão, é uma questão de direito. E o direito originário, ele não pode ser questionado. Por isso que chama iuris sanguinis. E quando eu falo, e eu gostaria de fazer uma camiseta, igual a vida lá fora, a iuris sanguinis não é uma opinião, porque não é uma opinião. Não é a opinião de A, de B, do legislativo. A iuris sanguinis é o direito sanguíneo, consanguíneo, ele existe, ele é a prescindere, né? Do que os outros acham. Agora, voltando à questão que você colocou sobre o trabalho, é praticamente natural, sabe? É até uma questão de a lei da reciprocidade, que quando você recebe algo, indiretamente você tem a energia de trocar. Isso é do ser humano. Então, por que está acontecendo isso? Não é um fluxo, é um refluxo. Nós, de origem italiana, nós já vivemos esse momento através dos nossos ancestrais. Eles saíram, a diáspora italiana, eles saíram da Itália e foram para o Brasil, para os Estados Unidos, para a Argentina, para a Venezuela, para a Austrália, para vários países do mundo. A Itália é natural do italiano fazer esse fluxo migratório. E quando eles chegam ali, se você parar para pensar nas famílias de origem italiana que tem no Brasil, tenta lembrar de alguma assim, por exemplo, aquela do Panettone, né? Balduco. A Balduco. Ela é de origem italiana. Várias empresas, grandes colossos do Brasil. O fundador da Bauli, ele esteve no Brasil, ele foi um imigrato, ele trabalhou de taxista no Brasil, saiu do Brasil, foi para a Argentina, ficou um período na Argentina e conseguiu voltar para a Europa. Depois, quando ele já estava aqui, ele que fundou a Bauli. Então, assim, é a história de várias famílias. É a história de todos. Assim, dificilmente eu vejo um italiano, um descendente italiano, que sai, que vai fazer a vida lá fora, tanto de lá para cá como daqui para lá, e que, não, como diz aqui na Itália, não combina niente, não faz nada. Não faça nada que preste, né? Porque essa pungência é muito típica do italiano, já. Agora, eu discordo em número, gênero e grau com essa digamos assim, eles fizeram o decreto-lei como se fosse uma coisa emergencial, como se fosse uma pandemia ou um desastre da natureza, né? E quando finalizaram o decreto colocando assim, olha, mas nós somos muito bonzinhos, nós vamos fazer o seguinte, se você é de origem italiana, parece que está falando até com criança, a gente faz aqueles acordos com criança. Se você é de origem italiana e você vai ter um permesso de soggiorno específico para você, e depois de, acho que é 3 anos, né? Não cheguei a ler essa parte. Você
ganha a cidadania italiana. Olha que legal, parece uma coisa bonita, né? Mas isso é carimbar na testa do descendente, daquele que é iuris sanguinis, simplesmente a concessão. Isso. Nós não te damos mais por direito, quer dizer, você não tem mais por direito, mas você tem o dever de me agradecer porque quem está te dando sou eu. Exato, é uma concessão que eu dou. Veja como a narrativa, né? ela é perversa, ela é muito perversa. Uhum. Então, eu não sei os motivos, eu não sei exatamente onde nós vamos chegar, eu não sei exatamente onde isso tudo começou, mas é de uma maldade, de uma... É leviano demais todo esse projeto de lei, essa mudança. Então, eu espero muito, né, como dizia aqueles que se sobreviveram a gente tem que ter cuidado com as palavras, né? Porque, não, pode falar à vontade. Aqueles que sobreviveram do grande holocausto, eles falavam assim, nós temos confiança que ainda tem juízes em Berlim para julgar aqueles que fizeram toda a maldade. É claro que numa escala, numa proporção muito menor, e metaforicamente eu também digo, eu tenho confiança que ainda existem juízes em Roma. No judicial, né? Olha só, Sara, trabalha com cidadania, com assessoria em cidadania italiana há quanto tempo? Praticamente 10 anos. 10 anos. Mas quando chegou aqui na Itália e resolveu ficar aqui na Itália, qual foi os trabalhos que você fez aqui? Bom, eu fiz tradução. Como eu era professora de português, eu passei na frente de uma escola de língua um dia, ali na Piazza Ottanta Fantaria, não sei se vocês conhecem Mantova, atrás do Carrefour, tem uma piazza que chama Ottanta Fantaria, e eu vi, estava escrito em língua e tinha curso português. Falei, aqui dá aula tem aulas de português. Subi, me apresentei com a cara e com a coragem. E a coordenadora falou, você é brasileira? Não me perguntou se eu era professora. Você pode dar um curso de português? Aí me colocou um livro na mesa. Eu olhei o livro, eu falei assim... Eu critiquei o livro porque era feito malíssimo e era um português assim bem de Portugal. E era assim, eu acho que da década de 50, sei lá, era muito arcaico. Eu sou do tempo da cartilha, quando eu aprendi português na escola. Era quase cartilha, era muito, muito ruim, muito ruim. Então eu peguei aquele livro, eu falei assim, eu posso dar um curso sim. Quantas horas de aula, quantas horas de curso? 30 horas. Perfeito. Eu posso trazer o meu material? Com certeza. Você pode modificar do jeito que você quiser. Modificar, né? Eu vou fazer tudo outro diferente. E aí, eu comecei a dar aula de português para italianos. E quem eram esses italianos? Eram empresários? Empresários, estudantes de programas como Erasmus. Tinha uma moça que ela era estudante de Florianópolis. Mas ela era italiana? Ela é italiana. Ela fez um intercâmbio e ela se apaixonou tanto pela língua e depois eu tive que corrigir alguns vícios de linguagem e de dialeto, porque ela veio falando catarinense. Eu falei... Veio falando no X, comendo tainha frita e papaterra. Olha só. E aí, era muito Tito, né? Eu falei, olha, o português ele é uma língua muito florida, muito... Aí eu comecei a mostrar alguns outros formatos, né, dos dialetos. Ela, mamma mia, que belo! E tal. Então, também um programa Médicos Sem Fronteira, eram outros alunos que eu tinha, eram médicos que estavam indo para Moçambique, falam português, né? Países da África que falam português, Angola, e eles se interessavam. Também algumas empresas multinacionais, tipo a Levone, vocês devem conhecer, a Levone Salume, eu também fiz um curso com eles, a Dugoni.
A Dugoni foi uma porta de entrada que dali, quando eu comecei a trabalhar, fiz o curso, depois eles me chamaram para trabalhar com eles. E a Dugoni abriu uma filial em Criciúma. Que legal. Criciúma, e Sara. Em Sara, nossa. Lá no Rincão. Lá no Rincão. Eu trabalhei quando era criança. Tipo assim, tô zoando, mas é que Criciúma é perto da cidade onde eu me criei, né? Onde eu cresci. Então a gente fez uma feira. Olha só. Daí eles se contrataram sempre como tradutora, professora ou para fazer qualquer... Para trabalhar dentro da empresa. Dentro da empresa na área de marketing e comunicação interpessoal, assim, de negócios, né? Ah, que legal. Porque a empresa lá, ela precisava interagir com a Itália. Então, alinhar bem as campanhas, a comunicação. Isso, os contratos, né? Para analisar os contratos, para dar à empresa uma cara, né? Sem perder a característica dela, né? Total. Então, o Hospital São José, vocês devem conhecer lá. Eu nasci no São José. Não, desculpa, eu nasci no São João Batista. Que é também, São João Batista que é um também. pouco mais para cima. Ela tinha a gente chama de apauto, né? Lá no Brasil são os contratos, né? Os contratos para limpeza. Licitações, né? E licitações, bravíssimo. Caramba. Licitações lá nesses hospitais, São João Batista. Essa Dugoni. A Dugoni, que é aqui de Mantova. É lá de Mantova. Que legal. É uma empresa de sanificação. Muito curioso, muito curioso. Inclusive em Mantova tem uma empresa que é a Euroimpiante, bem no trevo que vai para Mantova e vai para Valeggio. Okay. É uma empresa que tem uma filial lá no Rincão. A Euroimpiante lá do Rincão, lá na minha cidade. Quando eu vi a empresa aqui, eu falei assim, caramba, não deve estar errado. Aí, eu fiz uma foto e fui pro Brasil. Quando eu voltei pro Brasil de férias, olhei o mesmo logo, a mesma escrita e tal. E aí eu conversei com o rapaz. Ele falou assim, não, isso aqui é uma filial de uma empresa italiana. Não, porque eu conheço a lá da Itália. Italiana. Tu conhece, entendeu? Olha, ver quanto tem a importância dessa comunicação, né? Sim. De saber falar a mesma língua, ou ter alguém competente pro cargo, pra posição, para fazer esse meio de campo, né? Exato. Falando de línguas, você trabalha com línguas até hoje, né? Sim. Então, a pessoa que, por exemplo, está assistindo, ela quer... O que ela pode aprender com você? Italiano aprende... O brasileiro aprende italiano o português? Se ela é italiana ou se ela é de qualquer outra nacionalidade e quer aprender o português, eu tenho programas, né? Tenho cursos de língua portuguesa específicos. Legal. Para quem precisar desse serviço... também? Você ensina italiano? Não, italiano eu não ensino. Eu não sou madrilíngua, ainda que a minha... eu não me aventuro na... Então, tu é professor de português. De português, sou professor de português. E para quem fala mal português, pode aprender com você? Pode, inclusive... quem tem podcast, assim, pode aprender a falar certinho? Eu tenho uma consultoria específica para esses... De vez em quando, nós saltam uns bola fora. Não, tem umas palavras inventadas pelo Ed que eu até me arrepio, né? Os balão. Beleza. Mudando de saco para mala, eu queria deixar um brinde do podcast, que é o nosso bloco de anotações. Muito obrigada, belíssimo, muito bom. É feito pela Gabi, a Gabi. Da Impress Design Criativo ali em Mantova. A Gabi, inclusive, ela faz camiseta, caneca, ela fez as canecas, ela pode fazer boné, ela pode fazer garrafa, Ela fez até um cenário, cara. Tem um cenário aí que tem umas novidades chegando, tem um cenário guardado ali. Ela chegou a fazer pra nós, ano passado, uma garrafa de vinho, ela faz também garrafa de vinho com a etiqueta em pele, sabe? Uma coisa assim, a Gabi é muito caprichosa. E você que tá aí no Brasil, que quiser presentear os teus parentes e amigos aqui na Itália, fale com a Gabi, você pode surpreender eles mesmo estando no Brasil. Olha só, 10 anos de fazendo cidadania italiana, ajudando brasileiros a conseguir a cidadania italiana, e a gente tava falando meio que, que a cidadania muitas vezes é uma moeda de troca, porém muita gente não dá valor realmente ao que interessa, o que realmente importa, né? Que é a história, que é o legame, que é as raízes na italiana, né? Nós estávamos conversando sobre isso antes de começar a gravar. O que você tem para falar sobre isso, assim? Esse olhar, né? Essa perspectiva, eu acho que ela muda tudo quando você se reconhece, né? Aqui a gente entra numa questão muito mesmo da identidade, né? A gente fala tanto, a gente está num mundo que as pessoas já não sabem mais quem elas são.
Então, elas passam a imitar um monte de gente, elas passam a ter comportamentos influenciados, né, por outros. E quando você traz esse resgate para a pessoa, né, então você dá a ela um senso de direção. Por exemplo, essa questão de empreender, essa questão de se aventurar, isso é muito típico do italiano, né? Até mesmo de lutar. Uhum. Você veja, um dos meus filmes, aliás, o meu filme favorito é O Gladiador. Toda vez que eu vou em Roma, me emociono muito, porque tem uma história que é um berço de valores, né? Então, assim, a cidadania italiana, ela não é só um documento, ela é um pertencimento. Um pertencimento do ponto de vista prático, porque todo mundo precisa trabalhar, precisa ganhar, precisa vender, uhum. Vocês precisa se comunicar, mas é também, e é sobretudo, sobre a essência da pessoa, porque quando ela chega, a essência dela chega primeiro. E esse jeito italiano de ser, né, ele faz a diferença na vida prática das pessoas. Então, quando eu falo sobre o resgate, como você me perguntou, mas como você vê isso, né, a questão da cidadania italiana? Então, eu vejo isso muito como uma busca de si mesmo, da sua própria história. E a partir de você, a partir dos seus pais, dos seus avós, a partir da sua estrutura, da sua raiz, você vai florescer. Uma raiz de mexerica vai dar o quê? Vai dar mexerica. Mexerica é muito lá do... Não, porque pode... lá é bergamota. Ela é pocã. Pocã. Vamos para uma fruta mais fácil, né? Bergamota. Não. Ariticum. Na minha região tem um outro nome, laranja crava. Olha aí, laranja... lá do Rincão. Laranja do Céu tem laranja. Laranja crava, lá em Sara, Criciúma ali, eles chamam laranja crava. Mudaram de saco pra mala aqui e eu não vi nada, né? Olha só, Sara, e a partir de que momento você viu que precisava ajudar outras pessoas, precisava se comprometer com o sonho de outras pessoas, já que a cidadania italiana não é só um documento, é também um sonho, né, de resgate às suas raízes, no caso. A burocracia, né, a burocracia me trouxe isso. Por quê? Na verdade, o que acontece? Eu acredito, pelo menos na minha vida, as coisas... Muito dificilmente eu fui até. Normalmente as coisas vêm até a mim. Uhum. E é com a cidadania, assim, a empresa, né, a consultoria da cidadania italiana não foi diferente. O que ocorre? A burocracia, enquanto complexa que é, né, eu precisei de me... porque os fotógrafos, né? Não, vai, segue o papo. Não, eu não tô nem ouvindo ele. Porque quando você entendeu que você precisava ajudar as outras pessoas com a cidadania italiana. Exato. Bom, eu me vi no mar de burocracia. Uhum. E eu via que as pessoas também chegavam até mim e falavam, como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Eu me tornei quase um tipo de CAF ambulante, porque as pessoas me perguntavam. Começaram a te chamar. E quando eu fiz o meu processo, na Comune de Mantova, tinha, no Comune, né? Corrigindo, o Comune é masculino, gente, ou Comune de Mantova. Quando eu estava ali, tinha uma oficial, tá? Angela Fantoni. Eu tenho uma gratidão enorme por essa mulher, porque ela me ajudou muito. Ela facilitou a burocracia para mim. Uhum. Depois eu fui entender por quê. Assim, porque foi uma coisa muito, muito, muito legal mesmo. Ela um dia chegou para mim e falou assim, mas Sara, porque eu fazia traduções, né? Estava fazendo as traduções no tribunal, e as pessoas e as pessoas de lá que trabalhavam lá, que me conheciam, falavam, olha, procura sabendo de quem estava meio embaralhado, procura a Sara e tal. Falei assim, ela me disse um dia, essa oficial,
eu acho que eu vou colocar uma escrivania aqui, uma mesinha ali, para você trabalhar aqui com a gente. Você já vai matando essa galera que vem aqui, já vai resolvendo. Eles vêm me perguntar as coisas, assim, para ela é óbvio, para mim estava sendo óbvio também, mas para quem não sabe, por exemplo, tem gente que chegava com a certidão de nascimento sem apostila. Na época não tinha apostila. Tinha o carimbo do consulado. Tinha o carimbo do consulado. Não tinha o carimbo do consulado. Tinha que voltar para o Brasil a documentação para poder fazer. Depois, a gente tinha a questão da tradução. A tradução tinha que ser por um tradutor juramentado. Não podia ser uma tradução simples. Eu sei italiano, vou traduzir aqui e te dou. Não, um tradutor com registro na junta comercial. Uhum. Enfim, todas essas coisinhas, né, que eu estou falando aqui, burocratês até, parece uma coisa para a gente óbvia. Mas para quem, o cidadão comum, é um bicho de 7 cabeças. Teve gente que veio sem tradução, sem nada. Né? Meu caso foi esse, né? Minha mulher, no caso, ela trouxe as certidões sem... apostila. Não, na verdade foi a minha cunhada. Uhum. Ela trouxe as certidões sem traduzir. Mas eram certidões que já tinham passado de 6 meses ainda. Não, quando ela chegou tava na data tava na validade. Porém, ela foi ficando aqui e tal, e passou a validade. Esse é um detalhe muito importante, você falou de validade. Você sabia que para a lei italiana, a certidão de nascimento, pelo menos, e casamento, isso é uma invenção consular. E alguns comunes se conversam com consulados. Olha o site do Consulado de São Paulo, por exemplo, que foi o meu grande atrapalhador, foi o Consulado de São Paulo. Cheguei aqui, tudo que estava escrito na página do consulado era tudo diferente. Tudo. Não teve absolutamente nada que eu pude aproveitar de informação. Mas é uma invenção consular, essa coisa da... E tem comune ficar repetindo igual papagaio que... porque tem 6 meses de validade. Não existe isso. Na lei italiana... Nascimento é uma vez na vida. Não é casamento, por exemplo. Por exemplo. Mas quem nasce, quem morre, morre, concorda? É isso aí. Então, como é que uma certidão pode ter validade, gente? Né? Então, assim, na lei italiana não existe isso, tá? Tanto que em alguns comunes, tanto o comune de Mantova ali que eu fiz, por exemplo, não tinha isso. E foi ela, inclusive, que me explicou isso, essa questão. E quanto à certidão de casamento na prática, eu tinha ouvido alguma coisa que poderia ser meio que opcional? A certidão de casamento? A certidão de casamento ela é opcional quando o genitor, que é de origem italiana, declara o filho. Então, se não houve casamento, ou se você tem dificuldade de encontrar o casamento por algum motivo, sei lá, foi queimada, o cartório, etc., por lei, vai passar. Exato. Mas o italiano, ou melhor, aquele que te transmite, o genitor, que transmite a cidadania para aquele sucessor, ali, tem que ser naquela linha, não pode ser a mãe no caso, daí, né? Não daí pode. Precisa o casamento. Se for a mãe, ou se for um terceiro avô, aí precisa do casamento sim, para poder comprovar linkar. Isso. Exato, linkar a descendência. É uma árvore, né? A árvore genealógica, ela começa ali embaixo com o italiano, vai subindo até você. Eu tava vendo esses... É uma piada, tá, gente? É uma descontração. Eu tava vendo esses dias, o cara falou assim, tem alguém... vocês conhecem alguém que faça um poda em árvore genealógica? Daí botaram... O governo italiano é expert. Botaram a foto embaixo da Von Richthofen, aquela que botou os pais. Putz, cara, que sacanagem. Pessoal, vamos fazer uma pequena pausa, daqui a pouco a gente volta, mas eu queria falar sobre a Europe Casa, do nosso amigo Aderlan Luiz, que é uma empresa especializada em reformas. Ele que faz a construção em geral, né? Da escavação até o último prego, até a última penelada de tinta. Então, o pessoal que quer fazer investimentos no setor imobiliário aqui na Itália, aqui na região norte da Itália, precisa de serviços com reforma, pode contar também com os serviços da Europe Casa, do nosso amigo Aderlan Luiz. E se você quer abrir uma empresa na Itália, mas não sabe por onde começar, o processo pode parecer muito complicado sem a orientação certa. E vai ficar muito mais simples se você entrar em contato com o Bruno da Itália Investimentos. Ele te ajuda desde de escolher o tipo de empresa
empresa até os trâmites burocráticos para fazer cada passo com segurança. Para entender melhor, clique no link aqui embaixo na descrição do vídeo e fale com o Bruno Pereira e a Itália Investimentos. Vai? Vai? Tu vai falar? Não, eu ia falar, não, é Suzane von Richthofen, é o nome, o nome do personagem ali. Muitos brasileiros descendentes de italianos perderam a conexão com a língua, os costumes e até mesmo com a culinária familiar. Mas você pode trazer isso de volta falando com a Sara Severnini da Italiano Vero. Entre em contato com ela na descrição do vídeo, marque um agendamento, converse com ela, faça a tua cidadania italiana e volte às tuas origens. Show de bola. Daqui a pouco a gente volta. Da anni Eurocasa è il punto di riferimento nel settore dell'edilizia residenziale. Costruiamo e ristrutturiamo con passione e competenza complessi residenziali, appartamenti, ville e villette, facciate stabili da rinnovare, interventi di manutenzione edilizia. Uniamo esperienza e materiali innovativi per creare ambienti moderni, confortevoli e pronti da vivere. Rispettiamo tempi normativi e, soprattutto, i tuoi desideri. Eurocasa. Realizzando sogni, costruendo realtà. Estamos de volta depois da nossa pausa marota, meu amigo Ed Pubazete. Tomou café? Não tomei café, não tomei nada, tomei um golinho d'água aqui. Tomou água da convidada, Tomei a água da convidada, cara. E o Marcão então bebeu a água dele, a água minha, a água da convidada. Meu Deus do céu, só tá não bebe acetona porque tira o esmalte dos dentes, é verdade? Porra. Você pousou amarrado que você tá com sede? Não, tô de boa, tô tranquilo. Tá de boa? Pessoal, quero lembrar você para transformar a sua vibe na praia, no Brasil ou aqui na Itália, com estilo e qualidade incomparáveis da Li Brasil. Além de garantir um caimento super confortável, os tecidos da Li Brasil são de alta qualidade e durabilidade. Confira todos os modelos no site da Li Brasil, na descrição do vídeo. Elas produzem sungas, maiôs, biquínis de alta qualidade numa produção quase manual, artesanal, e eles vendem aqui na Europa. E agora já estão com uma loja em Padova, né, na Itália. Padova. Onde é que é, cara? Trento, cara. Não é Trento, velho. Onde é que é? Putz, cara. Ah, peraí, vamos fazer agora nós vamos falar pra vocês onde é que é a loja deles. Peraí. Vamos procurar aqui. Tá falando igual eu da Suzana von Richthofen? Vai vir depois a... Li Brasil. Ah, tá aqui, ó. Não, é em Via Fontana Villorba. Eu vou abrir até Não acredito, Google cara. Aqui, claro. Padova, Treviso. Não, Treviso. Treviso, cara. Claro. Nem Trento, nem Padova. Nossa, acertamos. Nenhum, nem outro. Ó, anota em Treviso. Via Fontana Villorba, Treviso. Então, mas se você quiser ir lá, né, lógico, você pode comprar pelo site. Clique no site aqui embaixo e compre, vai lá. Uhum. Sara, voltamos a falar sobre cidadania italiana, né? 10 anos trabalhando no mercado, trabalhando ajudando outros brasileiros a conseguir a cidadania italiana. E quais foram as leis que mudaram daqui para frente agora? Bom, o que foi decidido agora? Bom, foi decidido em 28 de março, através de um decreto de lei. O decreto de lei, no Brasil, é como se fosse a medida provisória. Uhum. A medida provisória, ela estabeleceu uma pausa, né, em todos os processos. E, infelizmente, essa medida provisória ela teve êxito tanto na Câmara dos Deputados como na Câmara no Senado. Então, o texto dessa medida provisória, ele foi praticamente integralmente, foi convertido em lei. Tá? Então, a lei, do ponto de vista administrativo, ou seja, o legislativo que opera para fazer com que o executivo, né, exerça os procedimentos, essa lei foi modificada. Tá? A lei da cidadania italiana, que previa que era italiano todo filho de italiano, sem limite de geração. O ponto mais, digamos assim, sentido, né, mais de impacto, foi no limite geracional. Até porque sabemos que, através de gerações, de descendentes, são milhões, né, tanto no Brasil quanto no resto do mundo, né? Exato, é um número gigantesco, né, exorbitante de descendentes de italianos que estão espalhados por todo o mundo, né? E quando a gente vê aquele vídeo da primeira-ministra, a Meloni, que fala sobre
os descendentes que nós vamos... Nós siamo per lo ius sanguinis. No final, foram lá e tchac, tesourado. Exato. E isso descaracterizou completamente o que vem a ser a iuris sanguinis, porque se a descendência ela é por sangue, nós vamos chegar até no Adão e ela tem o seu, né, a sua transmissão de pai para filho, sem limite de geração. Uma vez que isso foi modificado, né, agora, administrativamente, só quem é filho ou neto de italianos. Caramba! E detalhe, italianos nascidos na Itália. E ainda faz essa discriminação, essa distinção de italiano. Ou seja, é uma mensagem dizendo, olha, você que foi reconhecido cidadão italiano, você não tem direito de transmitir para o seu filho. Por exemplo, suponhamos, eu tenho um assistido que ele foi para o Brasil, tá? Ele fez o processo aqui, não morou 2 anos, morou só o período que era pertinente ao processo, 90 dias, 6 meses, aquilo que foi, voltou para o Brasil. O filho dele não tem direito a... Não tem mais direito à cidadania. Não exatamente, não com aquele automatismo que tinha antes, ok? Mas eu estou dando assim um exemplo drástico, tá? É claro que agora eles, inclusive, no próprio texto, tá, do decreto, ele diz que os filhos desses italianos que nasceram antes de 27, ainda colocam data e horário, 27 de março, às 23h59. Se você nasceu antes, você é filho menor de um italiano, nascido no exterior, e quer ter uma concessão, aí a gente entra na questão da concessão que a gente falou no primeiro bloco. Você poderá, então, ter o reconhecimento da cidadania italiana, você filho de italianos nessa condição, tá? Desde que os seus pais, né, você menor de idade, seus pais, os dois, aí tem aquela questão, pai que é separado, que não fala com a mãe, uma mãe que não, né, aí tem aquelas confusaeiras. Toda a família tem, né? O pai no segundo casamento. Ou o pai já está no segundo casamento e a mãe é meio, né, ou seja... Meio da vida. Olha só que o cara tá falando bobiça, cara. Tem todas essas dinâmicas que a gente não sabe, não tem nem como calcular, e aí... Esse filho, ele precisa ser declarado italiano pelos dois pais no consulado até o dia 31 de maio de 2026. Ou seja, ele tem prazo de validade, não é como a certidão. A cidadania dele tem prazo de validade. Tem prazo de validade. Senão, e se ele nasceu depois? Se ele nasceu depois, os pais, sempre os dois, têm que ir até o consulado e fazer essa declaração, que eles também não têm nem o módulo, não tem nada, tá assim, tudo jogado, né? Eles têm 1 ano, eles têm 12 meses para declarar a cidadania do filho menor. Aí, vamos lá, ele vai ser um italiano residente all'estero, registrado no AIRE, mas e o filho dele vai ser italiano? Vai ser italiano nessas condições de concessão, como um benefício de lei. Ou seja, ele não vai transmitir mais. Entendi. Tipo, ou seja, o filho vai ser italiano, mas o neto neto não. Tá, vamos supor, eu vivo na Itália já há 18 anos, ok? Vou pro Brasil. Fico 5 anos no Brasil, decido ter mais um último filho. Ok. Meu filho nasce no Brasil, ele vai ser italiano? Vai ser italiano com essas características aí. Mas eu tenho 1 ano para avisar. 1 ano para comunicar. Avisar. Se eu não comunicar... Perdeu. E o filho dele não vai ser italiano também? Do jeito que essa lei está, não. Existe solução? Existe. Se chama procurar o comune. O comune onde você tem os seus atos transcritos. Qual foi o comune que você fez o reconhecimento? Eu fiz Sesto San Giovanni Milano. Em Sesto San Giovanni, você manda a certidão do seu filho para transcrição, para que ele seja reconhecido cidadão italiano iuris sanguinis, tal como você foi, com as mesmas implicações legais que você obteve, ok? Uma vez que o comune faz esse trabalho, que não é dito que fará,
Porque nesse meio tempo entrou em ação, entrou na cena algumas associações tais como a NUSCA, que fez um curso orientando através da circular do Ministério do Interno, onde eles então falam sobre esse critério para os filhos menores. Aí o Comune olha e fala, bom, eu posso utilizar a mesma lei que o pai dele foi reconhecido italiano, ou então eu vou utilizar a lei vigente, que é essa agora que tem que ser uma declaração, e vai mandar você para o consulado. Nesse momento você tem que entrar judicialmente. Aí um juiz tem que dizer, não, Comune e consulado não pode porque é discriminatório. A sua filha Alite é italiana Iuris Sanguinis e vai continuar transmitindo, e o seu filho que nasceu no Brasil não. É discriminatório. Entendi. É discriminatório por esse motivo. E a Constituição italiana é categórica contra qualquer tipo de discriminação. Essa lei ela acabou prejudicando muitas pessoas, né? Por exemplo, que tipo de pessoas que prejudicou, assim? Por exemplo, marido e mulher. No meu caso, que eu fiz a minha naturalização por matrimônio. Existe essa possibilidade ainda? Não. A lei, o decreto-lei, né, que foi convertido, que agora é a 74/2025, essa lei, ela não tocou nos cônjuges. Ah, não. Não. Então, continua, então, no caso, depois de um tempo de casamento, de residência... 2 anos na Itália, ou 3 anos no Brasil. Se tiver filhos em comum, cai a metade. Precisa ter o B1. Tem alguns requisitos diferentes, tá? O cônjuge Mas esse é porque já tinha sido atualizado nos últimos anos. Em 2018 foi atualizado. Eu não fiz, eu fiz em 2016. Então você foi beneficiado pela lei anterior vigente. Então você não precisou de usar. Minha esposa também não fez, né? Então... Agora, de 2018, existe... o que as pessoas às vezes confundem é porque existe muita confusão na internet. Eu falo que as pessoas veem um unicórnio rosa na internet e falam que teve um encontro com um unicórnio. Não é assim. Então, no que diz respeito aos cônjuges, existe um projeto... Tá? Um desenho, desculpa, nem falo de projeto não, um desenho de lei que está, sim, para ser votado. Ele não entrou, esse critério para os cônjuges, não entrou no texto de lei. Para o cônjuge, continua a mesma lei de antes, aquela de 2018, tá? Não, beleza. Não, é que eu estava vendo aqui as perguntas, né? E o pessoal que está na fila do consulado, que não fez que não foi protocolado, perdeu o direito da É um detalhe tristíssimo, é uma notícia que eu não gostaria de dar, mas se você entrou na fila do consulado e não tem um agendamento, ou seja, não tem dia e hora para se apresentar no consulado para levar sua documentação, você não está na fila para o consulado mais. Praticamente foi descartado. Tipo, a fila de 100%, hoje ela virou 8%, Exato. 10%. O consulado vai rasgar o seu pedido, vai jogar no lixo. Assim, já está fazendo. Então, inclusive, assim, tem um comunicado nos consulados sobre isso. Então, corre o risco, então, do governo italiano negar a cidadania italiana para esse pessoal. Já negou, né? Já negou. Essas pessoas que estão na fila, que não têm o agendamento, ela só tem uma via de Ushita, né? Uma saída, que é a via judicial. Porque para o judicial, não tem o dia e o horário para você se apresentar. Basta que você tenha o agendamento. Isso prova que você teve o interesse de se inscrever. Na verdade, essa lei ela vem para colocar debaixo do tapete uma problemática enorme, que é a ineficiência da máquina pública presente no Brasil. Italiana presente nos outros países, né? Presente no Brasil. Consular, né? Nos consulados. Os consulados tiveram, né? Desde sempre, desde que iniciou a questão do reconhecimento da cidadania italiana, sempre teve uma grande deficiência para atender os oriundos. Sempre. Isso não é uma novidade.
Sempre foi 10 anos de fila, 12 anos de fila. 15 já chegou. E às vezes a pessoa está na fila há 8 anos já. E aí perdeu agora o direito? Sim, se ela não tem um agendamento, ela perdeu. Vou dar um exemplo do consulado de São Paulo. São Paulo estava recebendo as pessoas agendadas de 2017 e 2018. Quem tem agendamento de 2019, 2020, 2021, o ano passado, não vai ser atendido. Pelo consulado, não. A única chance é fazer um recurso judicial, porque ele tem um material, ele tem provas de que ele foi atrás. Ele estava... Então existem duas pessoas, vamos dizer assim, dois tipos de descendentes hoje que podem ir atrás da cidadania italiana judicial. Aquele que já estava na fila do consulado e acabou sendo cortado, e aquele que quer fazer do zero agora e que nunca foi atrás do consulado porque nem sabia que existia essa opção. E hoje ele pode recolher a documentação e tal, então ele pode fazer o requerimento também via judicial? Ele pode. Ele, digamos, esse que não tem um histórico já pregresso, ele tem, digamos assim, menos provas, mas o direito dele é pertinente tanto quanto o outro que tem o agendamento. A gente vale lembrar que aqui é uma questão de justiça, do jurídico. E quem promete, tá? Que eu garanto que você vai ter o seu reconhecimento feito, é um grande embrulhone ou mistificador, como a gente fala aqui na Itália. Ou seja, não está agindo com verdade, tá? Porque existem pressupostos vários e todo mundo jurídico nesse sentido está trabalhando para obter, né, os resultados favoráveis. Mas seria leviano dizer que vai ser 100%, porque um processo judicial ele é uma prestação de meio, tá? O advogado ele faz uma prestação de meio e não de resultado. É como um médico que vai fazer uma cirurgia. Ele é um prestador de meios, ele tem a capacidade, ele tem a bagagem, né, profissionalidade para agir naquela intervenção cirúrgica. Se você tiver algum problema lá no meio e uma complicação e morrer, não necessariamente é culpa do médico. Exato. Né? Aí se abre toda uma grande discussão. Mas essa categoria, eu considero que nesse momento histórico, tá? Hoje nós estamos no dia 5 de julho de 2025. Num dia, historicamente, hoje, tá? Existem duas categorias que eu considero, assim, que tem a prioridade, tá? No judiciário, ou melhor, tem mais tranquilidade no transitar do processo. O primeiro é esse que nós citamos, aquele que está na fila do consulado, mas que não conseguiu obter uma data e um horário para apresentação dos documentos. Ele está inscrito, mas não tem. Mandou carta R ou fez aquele pré-nota, mas não obteve resposta do consulado. Esse é um. E o outro é aquele que descende por via materna, né? A questão da via materna, se vocês querem que eu destrinche. Claro. Qual é a diferença entre processos de via materna e via paterna com filhos que nasceram antes de 1948 ou depois? Complementa para nós, por favor, esse assunto Essa é uma... Eu amo falar sobre a via paterna porque ela espelha muito o momento que nós estamos vivendo aqui. Em 83, se criou, né, a seguinte complexidade. Pessoas de origem italiana, nas quais tem, não necessariamente a italiana, tá, nascida na Itália e que foi para o Brasil, não. Às vezes está na linha da descendência uma mulher a qual cujo filho nasceu
antes de 1948. 1948 é um marco histórico, né? Por que 1948? Porque é período no qual nasceu a Constituição italiana. Até 48, pasmem vocês, as mulheres não tinham direitos civis reconhecidos. E uma mulher que se casasse com um estrangeiro, ela perderia, tá? Segundo essa lei, perderia os seus direitos, digamos, a sua italianidade. Ela iria absorver, né, a cidadania do marido, perdendo a sua. Mas, igualmente, não acontece com o homem. O homem podia casar com quem ele quisesse e não tinha limite de 48, depois de 48. Não, o problema não era esse. Era o direito da mulher. É o direito da mulher. E de modo que a Corte Constitucional se reuniu e falou, isso é preconceito. Eis aí a questão do preconceito e da discriminação, que a Constituição italiana amplamente condena, né, esse tipo de comportamento discriminatório, né, e completamente discriminatório. Então, as mulheres passaram a obter o reconhecimento da cidadania italiana exclusivamente pela via judicial, porque houve uma sentença na Corte Constitucional na qual, que é a nossa Suprema Corte, né, a qual disse, olha, isso é preconceito. Então, as mulheres têm o direito, sim, de transmitir aos seus filhos, mesmo aqueles nascidos antes de 48, transmitir a cidadania italiana. Então, abriu-se uma única via, uma única saída, que era a via judicial. Tanto que hoje, ou melhor, mesmo antes de 27, 28 de março de 2025, um descendente que tivesse essa transmissão materna, teria que fazer o processo pela via judicial. Não existia uma outra via. O comune não fazia, o consulado não fazia, não obstante a lei ser discriminatória. Lembra, tipo assim, esse caso também interfere muito nas filas em consulados, até porque se fosse liberado estaria muito mais. Como é que tu veja o impacto de acúmulo de processos incomunes e também em consulado, a relação a isso? Seria todos esses descendentes de mulheres, se eles fossem para as filas do consulado ou para os comunes, o número seria bem mais expressivo, com certeza. Tá, existe alguma possibilidade de mudar essa lei de 48? Ou isso é algo que eles deixam, porque como tá assim, tá muito bom, entendeu? Na verdade, existe também um desenho de lei para administralizar, né, ou seja, transformar em vias administrativas o direito conseguido, digamos assim, para as mulheres. Só que se eles já acabaram de tirar a via administrativa normal, eles não, olhando assim, eles não iriam facilitar agora para as mulheres, para quem vem dessa lei do 48? Parece quase um contrassenso, né? Uma coisa assim, ao contrário do que eles acabaram de fazer. Exato. Você pensa, então agora as descendentes de mulheres estão com a faca e o queijo na mão, né, como diz. Ou seja, olhando de uma perspectiva bem realista, são os únicos processos judiciais que são, digamos assim, com uma certeza quase matemática, já que tem uma jurisprudência. Eis a questão. As mulheres, elas têm uma jurisprudência desde 2001, que isso vem sendo reconhecido. Já as paternas, porque o que acontece a via judicial, né, que estava sendo aplicada de 2014, mais ou menos, até o presente momento, que continuam sendo feitos os processos. A via judicial, ela não parou. Acontece que
a via judicial materna, né, ela era a única via. A via judicial paterna, ela precisava ter o agendamento do consulado. Na verdade, a via judicial paterna era uma via contra as filas do consulado. Esse era o princípio. E agora que não tem fila no consulado? Não tem a fila, digamos assim. Porque agora não tem mais fila no consulado, em teoria. Não se faz mais via administrativa. Não se faz via... Agora, apenas quem é filho ou neto de italianos nascidos na Itália... e detalhe, colocaram a palavrinha exclusivamente nascidos na Itália. Ou seja, que tem que ter a cidadania exclusivamente italiana. Isso exclui todos os italianos que também têm cidadania brasileira. Porque nós, por exemplo, eu tenho um duplo passaporte, vocês também têm um duplo passaporte, certo? Então, assim, nós, em relação a um italiano que nasceu aqui na Itália, nós somos discriminados nessa lei. Mas dá para você entrar pela via judicial contra essa discriminação? Exato. Contra a discriminação, contra um princípio basilar, que é a retroatividade, que uma lei não pode retroagir. Você contra nasceu... o direito do ius sanguinis. Retroceder, né? Desculpa, eu falei retroagir, que é no italiano. Quando eu falo alguma palavra do italiano no português, o meu acende uma luz assim, como um holofote. Falou um trem errado aqui. Meus amigos me chamam de metido. Não, imagina. Então tem essa opção. Então, a pessoa que está assistindo, alguma saída pode existir. Exato. Aliás, a única saída, né, é essa pela via judicial. Precisa ter, como eu falei... motivos, né? Diferentes motivos. Como eu falei no bloco anterior, tem que ter confiança que ainda existem juízes em Roma. Em Roma. Olha só, Sara, a gente falou sobre cidadania italiana, a gente vê hoje muito se falar de pegar a cidadania ou então conceder um passaporte vermelho para ter benefícios geográficos e poder ir para os Estados Unidos e tal, ou trabalhar em mais de 20 países aqui na União Europeia. Né? Como é que tu vê essa situação? Realmente é isso mesmo que acontece? Esse aí é um dos motivos que eles... também acabaram agilizando para aprovar essa lei? Isso foi um argumento que eles utilizaram, mas se eles olharem para a ficha demográfica italiana, existem muito mais italianos que vão fazer a vida lá fora do que italianos reconhecidos que vão fazer a estrada fora, porque um outro princípio da Constituição é o direito de ir e vir. Não é porque você teve o reconhecimento da cidadania italiana que você é preso ao território. Aqui nós estamos falando... Existe uma diferença entre comportamento e direito e origem. Uma origem ela não pode ser questionada. Um comportamento, sim. O comportamento dos italianos, então, dos jovens. Recentemente, 800 mil jovens só no ano passado migraram, fizeram inscrição AIRE, italianos nascidos na Itália. Então, como é que fica a cara deles com essa informação? Qual é a regra desse argumento, né? Exato. No que esse argumento se baseia. Até porque os jovens, eles buscam novas oportunidades, melhores oportunidades de trabalho lá fora, no exterior. Exato. A mesma coisa o brasileiro que tem o direito à cidadania vem fazer na Itália. Também, né? Igualmente. E isso, a mesma coisa quando em 1890 os italianos daqui foram buscar novas oportunidades lá fora. Então, e isso é importante dizer e pontuar, sob o patrocínio do próprio governo italiano. Isso, então essa é a famosa diáspora, né? Então se diz assim, fica tranquilo, leva a tua família para encher a barriga no outro país, porque aqui tá faltando comida, mas quando vocês voltarem, ou os netos de vocês voltarem, as portas estarão abertas. Que é o que aconteceu com os judeus, 3.000 anos de história, saíram da terra, voltaram para a própria terra. Então, eles sempre foram perseguidos. Os italianos fugiram daqui porque não tinha que comer. Como o nosso convidado, como é que foi que contou as histórias lá? Felipe Marcon contou que aqui era uma terra bruciata, então era uma guerra, queimava tudo, outra guerra, queimava tudo. Isso no arco de
80 anos aconteceu 5 guerras. Então, os italianos mesmo não tinham o que comer. Então, para eles é um golpe baixo agora para os bisnetos não poderem mais fazer retorno. Retornar e conquistar a cidadania italiana, não ser concedida, né? Não é um favor, realmente foi como a gente começou. Não é uma concessão. Conversando. É um direito. Eu convido, inclusive, existe um filme italiano que se chama Zoccoli di Zucca. Foi ambientado na região lá do meu antenato, do meu bisavô Severnini, na cidade de Crema. Olha, não tem como não chorar com aquele filme. Zoccoli di Zucca. Eles faziam os chinelos com as cascas de abóbora, porque não tinha, e só comia abóbora. Cara. Abóbora com vários pratos, inclusive o famoso tortei de Zucca, ele tem essa origem aí, né? É daquele tempo. Naquele tempo também não tinha picanha, né? Não. O pessoal comia abóbora, né? Deixa eu falar. Mas até hoje não tem picanha, só abóbora. Companheiro tipo. Olha só, a partir dessa lei aprovada, como é que tu veja as várias, eu ia falar milhares, eu ia falar milhões, mas são várias assessorias de cidadania italiana. Como é que elas vão se regularizar? Ou como elas vão se mover daqui para frente? Olha, na verdade, eu acredito o seguinte, né? Agora é um momento de que quem quer precisa querer muito. Sabe? Não é mais uma coisa assim, não é um mar aberto com tanto peixe e tanta fartura. Se você não tem um propósito firme e você não acredita no que você está fazendo exatamente, se é somente um comércio ou como uma oportunidade de, sabe? Geográfica. Vão se extinguir. Como diz na Itália, neve al sole. Né? É que a gente vê fogo de palha no Brasil. Isso, sei. Então, assim, essas assessorias, né, muito criticar. Aliás, vou abrir um parêntese aqui, tá? Eu acho irresponsável, né, da parte do próprio governo italiano fazer uma declaração colocando todos os profissionais, advogados, assessorias, tradutores, todo mundo no mesmo barco, né? E dizendo que, dando um tom de aproveitadores, trufatores, né? Que seria enganadores, por conta de uma pequena minoria, né? Diria fizeram uma estatística, menos de 1% de todos os processos que tiveram problemas de caráter apurados, né, que foi feitos de maneira irregular, essas assessorias precisariam pagar, e eu acho que muitos deles, né, ou todos eles, tiveram as suas consequências, né? Foram escolhas erradas e tiveram as suas consequências. No caso, colocar todas as pessoas que trabalham como pessoas desonestas, pessoas que estão querendo apenas facilitar um passaporte para pular fila ou para ir fazer shopping em Miami, eu acho completamente irresponsável utilizar esse tipo de argumento, né, para impor ou para justificar um decreto de emergência, né? Então, esses foram os argumentos utilizados. Houve e não houveram, né? Porque eu já vi gente falar, houve fraudes? Sim. Sobretudo, e aqui eu também deixo uma questão bem importante, sobretudo nas certidões italianas, que parece uma brincadeira. É uma folha A4 com um timbro, né, com a logomarca do Comune, um carimbo embaixo e alguns escritos à mão, e aquilo ali é a certidão de nascimento de um italiano. Amplamente, facilmente falsificável.
Agora, pega uma certidão brasileira, marca d'água, QR Code, selo de não sei o quê, apostila de Haia, que é um convênio internacional, com QR Code também, tradutor que precisa ser tradutor juramentado, isso quer dizer, ele está debaixo de um juramento, inscrito na Câmara do Comércio, ou seja, assim, sabe aquela coisa, não é nem o Nu que fala do mal vestido, é um absurdo. Fazer um comentário nessa linha de raciocínio é completamente desnecessário, foi péssimo. Finalizando o papo sobre cidadania italiana, deixa a última informação sobre cidadania italiana. Para quem não fez ainda, quais são os passos a seguir daqui para frente? Olha, primeiramente você precisa se saber italiano, né? E buscar a tua origem, buscar os teus documentos, né? Certidão de nascimento, casamento e óbito, desde o italiano que imigrou até você. Reúna esses documentos, faça sua árvore genealógica. Se você não souber fazer, procura alguém que consiga fazer para você. Tem sites, inclusive, gratuitos na internet, tipo Family Search, que faz a árvore para você, tá? Existem a inteligência artificial aí que ajuda também. Você dando dados, ele vai buscar. Agora, eu acho que a iniciativa principal é a iniciativa do querer. Assim como do ponto de vista dos escritórios que se ocupam de cidadania italiana, os requerentes também precisam querer muito. Não é só querer assim, porque eu fiquei sabendo, seria legal, né, se eu reconhecesse a minha cidadania. Não. Eu acho que deu uma sacudida na árvore, sabe? Quem é e quem não é. Caiu algumas plantas e algumas frutas e algumas ficaram lá. Exato. Quem estava podre, assim, ou que nem sabia, ou que só estava meio por fora... Já encaixotou tudo encaixotou tudo e vai fazer marmelada. Entendeu? Mudou, então. E agora, quem quer muito vai dar frutos bons e esses frutos vão dar outros frutos. Corta uma maçã e vê quantas as sementinhas ali. Você não tem ideia de quantas árvores aquelas sementinhas vão frutificar. É a mesma coisa, é a árvore da cidadania italiana. Então, você precisa querer estar preso a essa árvore e juntar a mesma documentação e partir para cima, querer muito. Legal. 21 anos de Itália, né? 21 anos. 21 anos. É uma vida. É uma vida, né? Ela veio o quê? Pré-adolescente pra cá, né? Fiz o Asilo Unido. A gente gosta de brincar justamente pra quebrar o gelo e ter esse papo descontraído aqui na nossa mesa, onde a gente já recebeu vários convidados. E é um assunto um pouco indigesto, né? Esse porque mexeu com o sentimento do italiano Vero, aquele que é descendente do oriundo, né? Que foi para o Brasil, né? que saiu do Brasil, que veio para cá, que você quando vê esse tipo de comentário, esses tipos de... Essa lei, ela é maldosa, nós falamos disso anteriormente, não quero ser repetitiva, mas é um pouquinho indigesto. Então, essas brincadeiras aí, eu só não bebo acetona para não tirar o esmalte dos dentes, eu vou guardar. Guarda. E eu vou anotar para depois não escrever. Super Marcão. Essa é a comunicação, que é a identidade do comunicador. Meu amigo Edipo, manda teu recado aí, já que a gente conversou bastante sobre cidadania italiana, mas antes do Edipo falar, queria deixar mais algum recado pro pessoal de casa? Pessoal, o italiano Vero, não deixe morrer o italiano Vero de dentro de você. Como eu sempre falo, e como eu acredito, e como a lei define, a iuris sanguinis não é uma opinião. Então, se você é descendente italiano, busque, procure, se informe e faça sim o reconhecimento da sua cidadania italiana, porque é um reconhecimento. Você já é italiano. Você só precisa ser reconhecido. Show de bola. Senhoras e senhores, Sara Severnini. Aqui no podcast A Vida Lá Fora.
Quero lembrar você, então, que a tua cidadania italiana, se você já se perguntou de onde realmente vem a tua história e o que significa carregar o sobrenome italiano, a busca pela cidadania italiana vai muito além de um passaporte ou de uma oportunidade para a Europa. E está aqui o nosso episódio para confirmar. Né? Queria agradecer a Sara e lembrar você também para que, se você quiser fazer a tua cidadania italiana, você tem a possibilidade, falando com a Sara, clicando aqui embaixo na descrição do vídeo, entrando em contato com ela, você pode reconhecer a tua cidadania italiana por via judicial. Beleza, então. Pessoal, esse foi mais um episódio do podcast A Vida Lá Fora. Queria agradecer, em nome do podcast, né, o apoio da Italiano Vero como patrocinador dos nossos episódios, e também agradecer a disponibilidade, o bom bate-papo e trazer informação, né, informação de valor para quem nos assiste. Eu agradeço, espero ter agregado, e eu estou aqui porque eu acredito muito no projeto de vocês. Gostaria de parabenizá-los. Obrigado. Parabéns pela audiência, vocês têm uma audiência maravilhosa, e é isso. Beleza, então. Fechou, meu amigo Ed? Valeu, é isso? Fechou, então. Esse aí é mais um episódio do podcast A Vida Lá Fora. Hoje um bate-papo realmente falando sobre a cidadania italiana. Foi falado um pouco sobre a história da Sara, porém a ênfase maior hoje é sobre o processo de cidadania italiana. Beleza? Então, pessoal, um forte abraço. Até o próximo. Tamo junto. Valeu. Valeu. Tchau. Tchau.